Olá pessoal, eu sou a professora Daniela, eu e a intérprete Débora estaremos com vocês na aula de matemática para o 9º ano sobre números racionais. Então, quando falamos de números racionais, nós nos referimos a um conjunto numérico bem extenso, tá? Mas vamos falar especificamente, inicialmente, das frações. Lembrando que os números racionais não são apenas frações, né? São todos os números inteiros, todos os números naturais, além das frações, decimais e tal. Então, recordando o conceito de frações. A representação dos números racionais em forma de fração é um modo de representar as partes pelas quais um objeto foi dividido. Ou seja, qualquer todo, qualquer objeto, qualquer coisa que seja dividida em partes iguais, ela vai ser fracionada, né? Ela vai ser dividida em partes iguais, portanto, cada uma delas será uma fração. As partes da fração são o numerador e o denominador. O numerador, que é o número de cima, representa a parte destacada ou selecionada na fração ou no contexto da situação em que envolva uma fração. Enquanto o denominador, que é o número de baixo, são o número de divisões que aquele todo teve. Por exemplo, o figo foi dividido em 4 partes, né? Portanto, cada uma das partes desse figo representa 1/4 da fruta. Vamos ver mais um exemplo. Nós temos nessa figura aí um hexágono regular. A figura ao lado é um polígono denominado hexágono regular. Quando a gente fala que um polígono é regular, significa que os lados deles têm a mesma medida. Portanto, as divisões dele também representará partes iguais, né? Então, qual fração representa cada uma das partes desse polígono? Dentre essas divisões foram feitas 1/6. Por que 1/6? Uma parte de 6, que é o total de subdivisões. Cada parte, total de partes. Leitura, 1/6. Outro exemplo. Observando a malha quadriculada ao lado, qual fração representa os quadrados de cor marrom? A malha quadriculada completa tem 25 quadradinhos, né? Os quadrados de cor marrom, como vocês podem ver, são 4. Portanto, a fração seria 4/25. Parte destacada numerador, total denominador. E qual fração representa os quadrados de cor verde? Seria 6/25. Mesma lógica, né? 6 partes destacadas em verde para um total de 25. Ou seja, eu tenho 6 partes verdes de 25 partes no total. E a representação decimal das frações? Como funciona? É importante, ainda recordando um pouco sobre frações, que as frações elas representam uma divisão. Portanto, ao dividirmos o numerador pelo denominador, encontraremos a forma inteira ou decimal dessa fração. Por exemplo, qual a forma decimal de 12/20? Para saber isso, eu preciso dividir 12 por 20. Tenho que acrescentar um zero, já que o 12 é menor. 0, no quociente. 6 vezes 20 é 120 mesmo. Não vou ter resto de nada. Portanto, a forma decimal de 12/20 é 0,6. Vamos calcular agora a fração de um todo. Rogério recebe um salário mensal de R$ 2.500 e gasta 1/5 de seu salário pagando suas contas de água, energia elétrica e internet. Após pagar essas contas,
Quanto restará do salário de Ricardo? Vamos lá. Devemos calcular o quanto a fração apresentada, no caso 1/5, representa em relação ao salário de Rogério. Como isso funciona? Multiplicando, tá? A gente multiplica a fração pelo todo. 1/5, no caso, vezes 2.500. Por que daria 500? Eu posso tanto multiplicar o 2.500 por 1 e depois dividir por 5, como, nesse caso aí o numerador é 1 mesmo, dividir diretamente 2.500 por 5. Então, se o salário dele era de R$ 2.500, ele gasta R$ 500 com as contas citadas, vai restar aí para o Rogério R$ 2.000 do seu salário. Então, 1/5 de 2.500, 500. Outra situação. Dentre os 400 alunos de uma determinada escola, foi realizada uma pesquisa sobre qual seria seu esporte favorito. O resultado demonstrou que 3/5 desses alunos consideram o futebol seu esporte favorito. Portanto, quantos alunos responderam futebol nessa pesquisa? Então, 3/5 do total, ou seja, 3/5 de 400. Eu posso multiplicar o 3 pelo 400 e depois dividir por 5. 3 vezes 400, 1.200, que dividido por 5 vai dar 240. Da mesma forma, eu também poderia ter dividido 400 por 5 e pegado o que daria 80, né? E multiplicado esse valor por 3. Essa ordem não vai alterar, tá? Portanto, 240 alunos responderam que seu esporte favorito é o futebol. Fica então, quando eu quero calcular a fração de um todo, eu devo multiplicar a fração pelo total que foi dado. E a representação na reta numérica, como funciona? Primeira coisa, quando nós temos um número em forma de fração, é muito difícil você identificar de cara onde que ele estaria localizado lá numa reta numérica, tá? Então, o ideal é que a gente divida a fração, escreva ela na forma decimal para depois fazer a localização. No caso, meio, 1 dividido por 2 dá 0,5, 7 dividido por 2, 3,5, 9 dividido por 3, 3, que é um inteiro, e 5 dividido por 4, 1,25, que estão localizados, respectivamente, nessas posições que apareceram aí na reta. Lembrando que quando o número está em forma decimal, você vai observar o primeiro algarismo, por exemplo, 0,5. Eu vou contar, já tenho em mente que o número está a partir do 0 antes do 1, que seria o próximo número inteiro. 5 quartos, 1,25, estará após o 1, antes do 2, que é o próximo número inteiro. 1,25 estaria entre o 1,2 e o 1,13. 2,5 a partir do 2, no meio do caminho entre o 2 e o 3, 9 terços, 3 inteiros, 7 meios, 3,5, entre o 3 e o 4, e 10,5 entre 10 e 11. Só reforçando, para localizarmos as frações com mais facilidade, devemos escrevê-las primeiro na sua forma decimal. Isso aí, pessoal. Acessem o portal Conexão Escola e façam as atividades que foram propostas lá. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima!